ao Travel Fun. Eu sou a Paty e hoje vamos mostrar para vocês como é invernar o barco aqui na Europa. A razão por que é necessário parar durante o inverno, as tarefas principais que faremos aqui na Joy como preparação para o inverno e também mostrar as outras coisas que faremos por aqui quando não podemos navegar. Mal tínhamos chegado, já soprava quase 40 nós de vento por aqui. O Duda precisava reajustar os cabos constantemente para não deixar a Joy bater na doca lá atrás. Durante o inverno por aqui, além das baixas temperaturas, esse clima fica muito doido. Estar em uma boa marina para se proteger desses ventos fortes é fundamental. Medo! A nossa primeira semana aqui na Marina de Valência foi meio tensa. E depois dessa agradável semana de boas-vindas, chegava a hora de fazer a listinha de tudo o que precisaríamos fazer na Joy em preparação para o inverno. Vou mostrar para vocês os pontos mais importantes dessa tarefa. Mas como tudo não é só trabalho nessa vida, aproveitaremos o inverno para conhecer a Espanha por terra também. Arrumamos as malas, alugamos um carro e partimos em direção às montanhas nevadas de Andorra. Andorra fica a umas 4 horinhas de Valência e é um país minúsculo que fica entre a Espanha e a França. Chegamos à noite e estava tudo branquinho de neve, não dava para ver muita coisa. Mas no outro dia, quando acordamos e vimos da janela, podemos ver que Andorra era linda e ensolarada. O nosso hotel ficava bem na frente da pista de esqui, então fomos lá alugar alguns equipamentos e comprar o nosso passe para poder entrar na pista. Mas antes de tudo, o Duda me deu uma mini aula para eu começar. Vai começar a sessão dos tombos do dia. Primeira vez que eu vou tentar fazer snowboard. Tá um pouquinho difícil, mas eu acho que daqui a menos eu já tô fazendo bem. É muito alto. É uma cachoeira. Tô tremendo mais aqui do que quando eu fui aprender a velejar. É muito alto. A pior parte ainda tá por vir. Porque quando eu chegar lá em cima, eu tenho que sair desse treco aqui. Ai, meu Deus, que alto isso. Tô tremendo. É gostoso quando o negócio para no meio da subida. Tá bem alto. Eu sou um fracasso em esportes de neve e é a primeira vez que eu vou fazer snowboard. As casas lá no meio da neve, muito fofas. Depois de um longo e cansativo dia, hora de voltar para o hotel. Sozinha, né? Porque o Duda resolveu descer a montanha. Pelo meio das árvores, ele quase se perdeu no meio da neve. A van life aí. Faz dias que ele não sai. Hora de partir para o próximo destino. Nos despedimos de Andorra, um país lindo, limpo e organizado, que com certeza iremos voltar. Chegamos em La Molina, na Espanha, em uma outra estação de esqui.
Eu já estava melhor no snowboarding. Quer dizer, mais ou menos, né? Mas pelo menos eu já estava começando a ficar em pé e conseguindo descer a montanha, devagarzinho e sempre. Voltamos para a Joy, os finais de tarde estavam lindos, até que entrou uma névoa na marina às 3 horas da tarde e parecia um filme de terror aquilo. Resolvemos ir conhecer mais alguns povoados que estavam pertinhos de nós. Primeira parada foi em Alcalá de Jucar, uma cidadezinha que fica entre as rochas com menos de 2.000 habitantes. Dirigimos mais um pouco nas ruazinhas minúsculas e chegamos em Córdoba. Em Sevilha, fomos visitar algumas mesquitas e conhecer uma atração turística chamada Setas, que em português quer dizer cogumelos. A vista à noite do alto era linda. Andamos pelo centrinho de Ronda, uma cidadezinha bem famosa aqui na Espanha por estar no alto dessas rochas desenhadas. Voltamos para Valência e vimos um barco quase pegar fogo, mas conseguiram conter. E agora chegou a hora de concentrar nossas energias nas tarefas necessárias para invernar a Joy. A primeira tarefa foi remover a vela Genoa e guardar no paiol. A grande razão para fazer isso é que os raios ultravioletas detonam a vela. Além do mais, fortes ventos podem vir a abrir a Genoa. Já vimos acontecer isso em outros barcos, então não vamos dar bobeira. Guardaremos ela e na próxima temporada estará limpinha e pronta para usar. Deu um pouco de trabalho, mas depois de algumas horinhas e um bom trabalho em equipe, conseguimos dobrar ela toda. Escolher um dia com muito pouco vento para fazer isso nos ajudou em muito completar essa tarefa. Uma das vantagens de um catamarã é o espaço que você tem de armazenamento. Mesmo assim, como vocês podem ver, depois de guardar todas as velas e mais todo o equipamento de kitesurfing já ficou quase transbordando. É impressionante como a exposição direta ao sol pode detonar as coisas aqui no barco. Foi preciso lavar todos os cabos, secar e depois ensacar para tirar da direta exposição aos raios solares. Esses cabos aí já estavam meio duros de uso, de pegar água salgada e sujeira, e após esse banho ganharam uma nova vida. Aqui na Joy nós temos um equipamento que se chama dessalinizador de água, que transforma a água do mar em água potável. Super importante para nós quando estamos longe de tudo. E ele precisa ser preparado para o inverno também. Agora, se você usa o equipamento a cada 2-3 dias no inverno, sinceramente não seria necessário fazer nada. Mas como ficaremos meses sem usar, a água salgada poderia apodrecer dentro do equipamento e estragar as membranas.
Então, usamos essa solução que passa pelo sistema todo e impede que as bactérias cresçam dentro do dessalinizador. Chegou nossa vela nova para a Joy. Essa vela serve para a Joy andar um pouquinho mais rápido nos dias de pouco vento e com ângulos mais fechados, ou seja, é quase como uma genoa grandona. É isso aí. Já vem enroladinha. Os tanques de água preta servem para guardar o número 1 e o número 2, xixi e cocô. No inverno, aproveitamos para lavar esses tanques e colocar uma solução química que dissolve qualquer coisa que estiver ali dentro, que ainda não foi expelido ou se tornou meio sólido. E dessa forma previne o mau cheiro que pode acontecer quando esse procedimento não é feito de tempos em tempos. Passar água doce nos motores. Algumas pessoas fazem isso para o inverno. Nós não faremos dessa vez, pois estaremos perto da Joy, então dá para ligar o motor a cada 10, 15 dias. Mas o motor do botinho de 20 HPs funcionaremos com água doce, e assim nada de água salgada ali dentro ficará parado. Ai, pesquei meu dedo, me ajuda. E compramos umas varinhas de pescar, depois de ver nosso vizinho Miguel do barco ao lado pegar uns peixes aqui na marina. Olha quem vai tentar a sorte na pescaria. Vamos tentar de novo. Olha e coloca a isca aqui em cima ou embaixo. Socorro. Foi. Meu Deus, calma aí. É um tubarão. Olha lá. Vamos, amiguinhos. So as I can see you're feeding the fish. All right. Good deal. Agora eu coloquei uns 4 pedaços aqui. Quero ver se não pego. Vou até mudar de lugar para ver se eu consigo. Tem que esperar baixar um pouco a isca para puxar. Não deu. Cansei de alimentar os peixes. Vamos ver. Quem pesca mais? A técnica dele. Aprendeu onde isso no YouTube? Tá de novo, peraí. É que o vento não tá ajudando. O problema é o vento. Vai lá. Meu Deus. Chega. Cansei. 5 quilos de frango, 0 peixes. Lá embaixo da Joy temos um sensor que passa pelo casco, que mede a profundidade, velocidade, temperatura da água e outras coisas. Ele fica em contato direto com a água salgada. Quando o barco está em constante movimento, não precisamos nos preocupar em ficar removendo esse sensor. Mas se paramos por mais ou menos uma semana, as cracas começam a crescer nele e daí para de funcionar. Por isso, removemos essa pecinha no inverno. Dá já para ver as cracas começando a crescer nessa rodinha ali. Eu passo vaselina ao redor e removo todas as cracas. E assim, no futuro é só colocar essa peça no lugar e tá tudo funcionando.